Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Glória a Jesus. Verso 1 em diante, diz assim: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca em Éfes-Dumim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Agora vamos para o verso 41, que já lemos. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a pedra no alforje, meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Você já deve ter ouvido um ditado que diz: cachorro que late não morde. Quando alguém fala isso, não quer dizer que os cachorros que mordem são mudos. Ele quer dizer que normalmente um cachorro que faz muito barulho, ele, na hora que você abrir o portão, ele foge em vez de morder. Você já deve ter visto aqueles 2 cães, um do lado, outro do outro do portão, um latindo contra o outro, e quando o portão se abre ou quando acaba a cerca, cada um corre para o lado com medo do outro. É porque isso fala daquelas situações que alguém se mostra muito valente, que alguém diz que é muito corajoso, alguém diz que faz e acontece, que enfrenta o perigo sem medo, mas na hora
que a coisa realmente aperta, ele tem medo, ele recua, ele se acovarda e acaba fazendo muito barulho, mas não tem nenhuma ação efetiva. Nós vemos que muitas vezes, queridos, nós nos colocamos diante da vida e dizemos que somos fortes, valentes e podemos vencer qualquer situação. Mas há dificuldades que surgem na nossa caminhada, que são dificuldades gigantes, que nos amedrontam e que às vezes nos deixam paralisados de medo, sem saber o que fazer. Há dias que um problemão se levanta na nossa vida, um diagnóstico, uma luta, uma barreira, uma dificuldade dentro de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, um desemprego, alguém que saiu de casa, ou outra situação para a qual nós não estávamos preparados e é como se um gigante tivesse surgido na nossa frente. Essas dificuldades gigantes, elas provocam medo ou outras reações. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, podemos entender como devemos estar preparados para enfrentar os gigantes quando eles aparecem. Israel já tinha lutado contra os filisteus sob o comando do rei Saul. Saul já havia alguns anos que reinava, já tinha lutado contra os filisteus e vencido. Deus já tinha dado vitória a eles. E agora, mais uma vez, aqueles dois exércitos se reúnem, um de frente para o outro, tendo o vale de Elá no meio daquelas duas aglomerações de soldados. Mas de repente, aparece um gigante no vale. Aparece um homem maior do que os outros, um guerreiro forjado no combate. E esse guerreiro exige uma atitude. Este gigante requer uma reação das pessoas. E nós vamos ver que há reações diferentes. E que reação nós devemos ter diante dessas circunstâncias? O que você faz quando aparece um gigante no vale? Que nessa noite nós possamos olhar para a palavra de Deus e entender como reagir nesses dias tão difíceis. A primeira reação que muitas pessoas têm é acovardar-se diante do tamanho da luta. Esta é a reação do rei Saul e do exército de Israel. É a reação natural de quem confia na sua própria força e que se achava muito grande, mas de repente vê que o perigo é maior, que a dificuldade é gigante, que é muito maior do que aquilo que você pensava. Saul, queridos irmãos, era o maior homem de Israel. No capítulo 10 de 1 Samuel, no verso 23, o texto diz que ele se sobressaía de toda a gente, dos ombros para cima. Você reunisse todo mundo e colocasse Saul no meio, a cabeça dele aparecia na foto por cima de todo mundo. Do ombro para cima ele era maior do que todos. Era o maior homem de Israel, e não se espera dos grandes, dos maiores, que reajam, que lutem, que vençam. Além disso, Saul era da tribo de Benjamim e da terra de Gibeá, um povo famoso por lutar à distância e por ser muito hábil no uso de fundas. Lá no livro de Juízes, capítulo 20, diz que da tribo de Benjamim e da terra de Gibeá, a cidade de Saul, tinha um exército de 700 homens canhotos que atiravam com uma pedra num fio de cabelo e não erravam. O maior homem
nascido e criado numa tradição de guerreiros que não erravam com tiro de funda à distância. Não se esperava que esse fosse o homem que reagisse, que lutasse, que vencesse. Saul era grandão, mas naquele dia apareceu um gigante no vale. Golias tinha 3 metros de altura, e só Deus sabe por quantos de largura. Armado até os dentes, uma armadura que pesava 60 quilos de bronze. A sua lança, somente a ponta de ferro dela, pesava 7 quilos. E ele tinha uma fama de uma máquina mortífera. Até Saul dizia: ele é um guerreiro, desde a sua infância, preparado para destroçar seus inimigos. E agora apareceu o gigante no vale, e o coração do rei se acovardou, porque Saul era grande fisicamente, tinha o cargo e a responsabilidade de rei, tinha o exército e os recursos para lutar, mas ele se acovardou diante do gigante que apareceu. Porque quando alguém confia na sua própria força, quando alguém luta com as suas próprias armas, quando alguém confia no que ele pode fazer e nas suas habilidades, mas vê um problema maior do que ele consegue lidar, a tendência natural é esta: se encolher, se acovardar. E agora nós vemos aqui que de um lado há um gigante, um campeão, do outro lado há um homem muito grande. Deveria ser a luta entre esses dois campeões, mas o campeão de Israel está acovardado, porque apesar de ser muito grande, mas Saul tinha a fé de um anão espiritual. E quando o problema é maior do que as forças humanas podem lutar, aí é que surgem momentos em que se revelará a nossa estatura espiritual. Davi era pequeno no corpo e na experiência, mas a sua estatura espiritual era grande. A nossa estatura espiritual, queridos, é medida não pelo que nós confiamos em nós mesmos, mas é medida pela confiança que temos naquele que pode resolver todas as coisas. Em quem você coloca a sua confiança? No dia que o gigante entra no vale, no dia que a luta fica gigante, no dia que as coisas fogem do controle, em quem você coloca a sua confiança, isso medirá a sua estatura espiritual e a sua capacidade de combate diante das circunstâncias difíceis. Diante dos gigantes, até os grandes se sentem pigmeus quando confiam em suas próprias forças. Porque Saul era grande, mas Golias era maior em tamanho, em força, em armamento, em capacidade bélica. Golias era gigante, mas ele representava um Deus fraco, um Deus que não vencia batalhas, um Deus que um dia vai cair prostrado, a sua imagem vai cair prostrada diante da arca do Deus de Israel. Um Deus que não dava vitória, mas que sofria derrotas diante daquele que é conhecido como o Senhor dos Exércitos, o Deus que não perde batalhas. Há um Deus morto representado por um gigante grande, mas há um Deus vivo procurando um campeão para ir em seu nome enfrentar aquele gigante. E aí nós entendemos, queridos irmãos, que se o problema é maior do que as nossas forças, a tendência humana é encolher-se diante dele.
dele, acovardar-se diante das circunstâncias, mas se nós olharmos para o Deus gigante a quem nós servimos, nós veremos que comparado a qualquer outro, ele é infinitamente maior, mais poderoso, vencedor, digno de confiança, e não há ninguém que possa resistir diante dele, de maneiras que ele vai dizer por meio do profeta Isaías: operando eu, quem impedirá? Quem pode deter a sua mão? Quem pode parar diante dele? Aleluia! Como reagimos quando um gigante aparece no vale? Quando nós olhamos para a nossa força, quando somos tentados a usar a nossa própria habilidade, nós iremos perder. Mas o Deus que nos dá vitória, nos convida a confiar no Senhor no dia da batalha. Eu tenho um amigo que hoje é pastor em João Pessoa, e no tempo que ele não era ainda evangélico, era de uma religião afro, estava um dia, segundo ele contava, no período de carnaval, numa cidade bebendo, e de repente apareceu uma pessoa dominada por um demônio, e ele, que era chamado de pai dos espíritos lá, ele disse: eu vou dominar esse sujeito, eu vou expulsar essa entidade, porque eu sou alguém capacitado, eu sou pai dessas coisas. Mas qual não foi a sua surpresa, que quando ele agarrou-se com o camarada, o endemoniado colocou ele no chão, humilhou, esfregou na areia, e quando ele estava ali, ele lembrou-se de um Deus maior, que ele não servia, mas que ele reconhecia que era maior. E no seu pensamento ele disse que fez uma oração, talvez a primeira verdadeira da sua vida. Ele disse: Deus, se o Senhor me tirar dessa vergonha, eu vou ser crente em Jesus. E porque Deus ouve quando clamamos, e porque Ele não perde batalhas, aleluia, aquele homem foi liberto imediatamente. E ele levantou-se, voltou para sua casa depois daquele período, mas parece que se esqueceu da promessa. Até que um dia, um amigo de trabalho convidou para ir à igreja. E ele estava relutante em ir, porque já estava na mesa de um bar bebendo e tinha esquecido do compromisso que era logo mais à noite. E disse: eita, um amigo me chamou para ir para a igreja e eu esqueci, mas acho que eu não vou não, estou aqui bebendo. O outro que estava bebendo com ele, que já estava num estado muito mais avançado de embriaguez, bateu na mesa e disse: mas Jesus disse: vinde como estáis. Ele foi para a igreja e naquele dia aceitou a Jesus como seu Salvador, aleluia. Foi liberto, enfrentou lutas, mas Deus lhe deu vitória, e há alguns anos é pastor para a glória do nome do Senhor. Quando confiamos na nossa própria força e entra um gigante no vale, ficamos assim envergonhados, acovardados, olhando para as circunstâncias e sem saber como resolver, mas nós temos outras opções de reagir quando um gigante entra no vale. Se você continua lendo a história, antes que possamos ver o que Davi irá fazer com aquele gigante, você vê que Davi aparece de repente no campo de batalha, enviado por seu pai para levar víveres, alimentos para seu irmão, e de quebra um pouquinho para o capitão para ver se cuidava bem dos meninos, seus irmãos que estavam no campo de batalha. E você olha ali e aparece de repente Eliabe, no verso 28, o irmão mais velho de Davi,
que ao ver Davi começa a reclamar. Eliabe, sendo o filho mais velho, o primogênito, talvez ainda tivesse enciumado, talvez ainda tivesse, como dizemos, despeitado, porque algum tempo antes desta cena, o profeta Samuel esteve na casa de seu pai Jessé e ungiu o caçula como o próximo rei de Israel. Eliabe foi o primeiro a se apresentar ao profeta, que quando olhou para ele disse: esse tem porte de rei, mas tinha coração de bobo da corte, porque em vez de portar-se como deveria, começa a reclamar de Davi, começa a dizer que Davi era irresponsável, que tinha deixado as ovelhas largadas, que Davi estava ali com um coração mau, arrogante, presunçoso, quando na realidade o texto nos mostra que Davi estava ali em obediência a seu pai e para levar alimentos, inclusive para o próprio Eliabe. Acontece, queridos irmãos, que muitas vezes nos momentos de luta, no momento de desconforto, nós preferimos encontrar alguém em quem colocar a culpa, alguém a quem acusar, alguém a quem nós transferimos a competitividade. Porque às vezes nós, em vez de entendermos quem é o inimigo real, nós fazemos dos outros o inimigo que vamos enfrentar. Quantas vezes nós, diante de lutas e dificuldades, nós começamos a nos tornar amargos e a nos tornar difíceis no relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Na luta você pode escolher se acovardar, ou você pode escolher se azedar e acabar atingindo pessoas que estão ao seu redor. Tem gente que não tem coragem para enfrentar as lutas e na hora da batalha prefere criticar os outros, criticar a fé de quem ora, criticar a confiança de quem espera, criticar aquele que confia no Senhor, achar que nada vai dar certo, reclamar, dizer que é um aproveitador, como Eliabe, querer apenas se zangar com aquele que na realidade será usado por Deus. E às vezes, queridos, parece que alguém está simplesmente contra mim, contra você, porque nós resolvemos esperar em Deus e confiar nele. E alguém começa a dizer que nós estamos errados, que nós estamos fazendo aquilo que é coisa de gente má ou arrogante. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nos enchemos de coragem para lutar as batalhas confiando no Senhor, nós precisamos estar preparados para ouvir reclamações daqueles que não entendem como é que funciona a batalha espiritual, mas estarmos prontos para prosseguir em frente, sem dar ouvidos às reclamações, murmurações daquele que não tem coragem de lutar e ainda quer reclamar daqueles que oram, que se dobram, que confiam e que esperam no Senhor. Eliabe se volta para Davi e começa a dizer: você é um irresponsável, deixou as ovelhas lá, você veio aqui porque é mau, queria somente ver a batalha. Não, Davi estava ali porque foi enviado por seu pai, mas muito mais do que o mandado de Jessé, Deus havia enviado Davi à batalha, para que ele fosse o guerreiro que usaria a fé para vencer aquele conflito. Quando o gigante aparece no vale, você pode escolher acovardar-se, você pode escolher deixar que as coisas fiquem azedas, ou você pode encarar a luta confiando no Senhor dos Exércitos, como fez Davi. Aleluia. Nós vamos ver que Saul manda chamar Davi, até tenta colocar a armadura nele, mas não dá certo.
E Davi então resolve partir para o combate sem armas especiais, sem espada, sem escudo, sem lança, sem nada do que seria o mais provável para alguém enfrentar um gigante como aquele. Mas é que nós lemos no texto Davi dizendo: do Senhor é a guerra. O Senhor é quem dá vitória, Ele é o Senhor dos exércitos. E nós entendemos então, queridos, que Deus é a fonte da força, é a fonte da coragem, é a fonte da nossa vitória, aleluia. Ele é o Senhor dos exércitos, tudo que há na terra é exército de Deus, e Ele pode usar o que Ele quiser para nos dar vitória. Todo mundo que olhava para Davi dizia: você não pode, você não tem chance, você não tem experiência, você não tem força. Mas eu olhava para ver o Deus que ele tinha, a confiança que ele tinha no Senhor, que nos dá vitória em todo o combate, aleluia. O que parece que eles ignoram é que Davi, na realidade, já tinha experiência em combates com bichos grandes e peludos. Davi já tinha experiências em combates com feras. Quando Saul diz: você não tem condição, você é um rapazinho, ele é um gigante treinado, uma máquina de guerra. Davi diz: não, mas um dia eu estava tomando conta das ovelhas e apareceu um leão. É um bicho feio como aquele, grande, forte, uma máquina de destruição. E Deus me deu força e eu matei o leão. E depois apareceu um urso. Esse aqui parece com aquele sujeito do outro lado. Barbudo, grande, cheio de ameaças, de urros. E Deus me deu vitória e eu matei o urso. Às vezes, queridos, Deus nos dá experiências que os outros nem sabem. As pessoas nos julgam pelo que veem em nós, mas não conhecem as cicatrizes que estão debaixo da roupa. Não veem as cicatrizes formadas na alma, por lutas, por experiências e por vitórias que Ele nos dá. Porque Deus não nos prepara para enfrentar gigantes no parque de diversões. Deus nos prepara para enfrentar gigantes, permitindo que feras cheguem até nós para nos ameaçar, para que nós possamos estar preparados para o dia do confronto maior. Se você enfrentou lutas em 2024, se esse ano foi um ano de batalhas para você, não se preocupe, Deus está lhe dando a resistência, Deus está lhe dando a experiência, Deus está lhe dando a capacidade, Deus está lhe dando a força, a confiança para que você possa enfrentar gigantes quando eles aparecerem no vale da sua vida. Para que você possa enfrentar e vencer quando as lutas ficarem tão grandes que a sua própria força lhe aconselha a se acovardar ou a azedar a vida e simplesmente fugir do combate. Nós precisamos aprender com Davi que Deus é aquele que nos dá a força para o combate. É interessante porque quando nós temos a visão espiritual, tudo muda de figura. Todo mundo olha para o outro lado do vale e vê um gigante. Davi não. Davi olha para Golias e diz: esse é um incircunciso. O que significa isso? Ele está dizendo: esse homem não tem aliança com Deus. Esse homem não tem a aliança que eu tenho com Deus, porque a circuncisão para ele era o sinal da aliança com Deus.
Se esse homem não tem a aliança com Deus, não importa o seu tamanho, ele está do lado que sempre perde, ele está do lado que não conhece vitória, ele está do lado que não tem o Senhor Todo-Poderoso lutando com ele. Se você está do lado que vence, a sua batalha já tem um final garantido, aleluia. Se você está do lado que não perde, pode ir ensaiando o hino da vitória, porque quem está do lado daquele que é todo poderoso e tem uma aliança com ele, a vitória é certa, a vitória é certa, aleluia. Eu gosto muito de uma história que diz que o menino estava lendo um livro de aventura, e o menino abre a folha do livro, começa a ler, e de repente o bandido amarra o mocinho, o artista, o personagem principal na linha do trem, e amarra a esposa dele numa árvore do lado, e ele ri, enquanto o trem já vem dobrando a curva, expelindo fumaça e fazendo barulho, e aquele menino assustado, diante do que parecia que ia acontecer, o trem esmagar o artista na frente da esposa, e ele fecha o livro com medo. Fala-me Deus, o artista vai morrer, o homem vai morrer, e agora? Mas o menino tem uma ideia de menino. Ele disse: eu vou ler o final do livro. Ele vai lá para a última página do livro, e na última página o bandido está preso, o artista, o protagonista está abraçado com a sua esposa e diz: e foram felizes para sempre. Aí o menino suspira, diz: eu vou voltar lá para aquela mesma cena. E ele abre o livro, começa o trem, vem chegando, mas por dentro ele está dizendo: pode rir, bandido, eu já sei o final da história. Pode rir, eu já sei como é que isso termina. Nós estamos muitas vezes olhando para as lutas e com medo de fechar o livro, achando que vai dar errado, que a luta está perdida. Mas nós já lemos o final da história, nós já conhecemos como isso termina, aleluia. Porque no final da história, lá em Apocalipse, a palavra de Deus dirá: e os reinos do mundo são do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre, aleluia. Eu já conheço o final da história. No final da história Jesus vence, no final da história Ele derrota todo adversário, no final da história Ele reina, aleluia. Se nós já conhecemos o final da história, não podemos nos acovardar diante das lutas que enfrentamos, porque temos certeza, estamos do lado daquele que sempre garante vitória, porque é o Deus Todo-Poderoso. Davi não vê Golias como um gigante, Davi vê Golias como um incircunciso, alguém que não tem aliança com Deus que dá vitória, e por isso ele parte para cima do gigante. Esperava-se que o homem maior, Saul, treinado na tradição dos fundeiros, dos atiradores de funda, que não erravam nem num fio de cabelo, esperava-se que fosse ele que estivesse ali. Mas quem não tem fé foge das batalhas. E os que parecem pequenos por fora, mas quando confiam no Deus Todo-Poderoso, eles se tornam gigantes espirituais, porque, queridos, nós temos um Deus tão grande, tão maravilhoso, que Ele nos convida, sim, a confiar no Senhor, aleluia, a confiar no Deus que sempre dá vitória. O salmista diz: os deuses deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem pés, mas não andam. Mas o nosso Deus, Ele está no céu, e Ele faz tudo quanto Ele deseja, aleluia. Por isso Ele diz: confia no Senhor, confia, ó casa de Israel, no Senhor, aleluia, porque nele nós podemos confiar, nós podemos depositar a nossa fé.
Davi então vai dar o mote dessa cena, a palavra verdadeira que resume esta cena. Ele parte em direção ao gigante e diz: todo este povo vai saber que Deus salva, que Deus é quem dá vitória. Não é com lança, não é com espada, mas é no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou contra você. Aleluia. É confiando no Deus de Israel que Davi vai para cima do gigante, põe a mão no alforje, tira uma pedra, gira aquela pedra na funda e acerta exatamente no ponto fraco do gigante. Ele cai. Davi usa a própria espada do gigante para tirar-lhe a cabeça, e Deus deu vitória ao povo de Israel naquele dia. Isso não é só uma história para nós entendermos como enfrentar os gigantes do dia a dia, porque aqui há uma representação maior do grande combate que nós sempre enfrentamos. Davi não é apenas um guerreiro pequeno enfrentando um gigante do outro lado. Eles são cada um o representante do seu exército. Nos primeiros versículos que lemos, Golias dizia: vocês não são servos de Saul e eu sou filisteu? Então mande um homem e vamos lutar um contra o outro. Quem vencer, o outro exército vai servir, vai se tornar escravo. Muitas lutas na antiguidade se decidiam assim. Em vez de centenas de pessoas morrerem numa batalha, um escolhido, um representante, um guerreiro lutava contra o outro. Davi, portanto, está lutando aqui como representante de cada homem do povo de Deus. E ao ser vitorioso, ele também dá vitória a cada um deles. Cada um daqueles homens que nem enfrentou o gigante voltou para casa como vitorioso naquele dia, porque o seu representante venceu por ele. Todos nós, além das lutas que enfrentamos no dia a dia, temos um inimigo forte, poderoso, que muitas vezes vai entrar em cena contra nós, o diabo. É um inimigo implacável, que cada dia nos afronta com as suas tentações, com as suas ofertas, com as suas armadilhas. Se nós tentarmos lutar com a nossa própria força, vamos descobrir que nada que eu e você possamos atirar nele vai atingi-lo. Vamos descobrir que não temos força em nós mesmos para vencer. Se confiarmos na nossa armadura de carne, perderemos. Mas um dia Deus levantou um campeão por nós. Um dia Deus enviou um homem, aleluia, um homem que enfrentou toda a hoste demoníaca sozinho, aleluia, como meu representante e seu representante, por se tornar humano para ser um legítimo representante de todos os homens. Jesus foi até a cruz, aleluia. Ele não usou funda, nenhuma nem outra arma, mas com seu poder, aleluia, ele destronou todo o principado e potestade, venceu na cruz, aleluia, e ele ao vencer nos deu a vitória, porque nele nós somos mais do que vencedores, como diz o apóstolo Paulo, aleluia. Muita gente se acovarda diante da vida, ou prefere esconder-se por trás dos prazeres que o mundo oferece. Mas há uma batalha espiritual ocorrendo cada dia, de alguém que quer destruir a nossa alma, destruir o nosso futuro, destruir a nossa vida. Porém, se nós entendermos que Deus enviou o filho de Davi para lutar por nós,
nós já sabemos em quem podemos confiar para ter vitória contra o gigante maior que se levanta contra a nossa vida. Aleluia. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, João está olhando uma cena no céu, e ele diz assim no verso 10 do capítulo 12: então ouvi uma forte voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. E no verso 11 ele diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Aleluia. Esta é a declaração final sobre aqueles que confiam no representante que Deus designou para lutar por nós. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado ali na cruz. Aleluia. Além desta vitória maior que temos em Cristo, Ele prometeu estar conosco todos os dias para nos dar vitória, para nos garantir a coragem. Ele não diz que nós não vamos sofrer, mas Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci. Eu venci o mundo, aleluia, porque Ele venceu, nele nós somos mais do que vencedores. Quando aparecer um gigante no vale, o que você vai fazer? Você vai fugir? Você vai simplesmente ignorar que a luta existe? Vai se esconder por trás de qualquer coisa? Vai reclamar e apontar as falhas dos outros, inclusive dos que confiam em Deus? Ou quando o gigante aparecer no vale, você vai confiar naquele que é poderoso para dar vitória, especialmente porque Ele já garantiu a vitória final, morrendo por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Nós podemos responder ao gigante com covardia, com amargura, com reclamação, ou com fé no Deus que garante a vitória para todo aquele que nele crê. Aleluia. Esse texto que lemos hoje nos ensina que gigantes são coisas que podem aparecer de repente. Eis que do nada um gigante aparece no vale e cobram reações de nós. Mas entendemos, queridos, que confiando naquele que é vitorioso e que garante vitória naquele que Ele representar, nós podemos vencer cada uma das batalhas que enfrentamos, principalmente a maior delas contra o pecado, contra a morte, para termos a vida eterna com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor, para nós concluirmos esta mensagem. Glória a Jesus. Aleluia. Não sei se 2024 surgiram gigantes no seu vale. Não sei se foi um ano de lutas, um ano de oposições, de desafios. Mas eu posso lhe garantir, nós temos a certeza da vitória quando confiamos naquele que é Senhor da luta, Senhor dos exércitos, e Deus Todo-Poderoso, que garante a vitória naquele que crê. Não tente enfrentar o gigante sozinho. Não tente lutar as batalhas com a sua própria força. Não se acovarde diante da luta. Nem queira ficar apenas reclamando dos outros.
Há uma coisa melhor, uma reação melhor que podemos ter quando os gigantes aparecem na nossa vida, na nossa frente. Nós podemos confiar no nome do Senhor que dá a vitória e depositar nele a nossa confiança. E sabe o que nós vamos aprender? É que o Senhor é aquele que salva, aleluia, aquele que livra, aquele que dá vitória e aquele que nos dá uma vida nova e diferente com ele, que nos dá eterna salvação quando confiamos no seu nome e entregamos a ele a nossa vida, aleluia. Eu sei que muitos de nós aqui já creem em Jesus, já tem a sua confiança no Senhor. Essa palavra é para você renovar a sua confiança, renovar a sua fé, renovar o depósito da sua confiança no Senhor. Gigantes surgem, mas o Deus que nos dá vitória, Ele está conosco todos os dias. Mas se alguém chegou aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida àquele que pode dar vitória, o único que pode vencer o inimigo maior de nossas almas, e aquele que salva quem confia nele, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não o confessou como seu único Salvador, eu quero convidá-lo nesta noite a tomar a decisão mais importante do ano, a decisão mais importante de 2024, de entregar a vida para este que pode garantir vitória, não apenas contra qualquer ou os muitos problemas gigantes que se colocam diante de nós, mas o único que pode garantir vitória contra aquele que peleja contra a nossa alma, contra o maior opositor que nós temos, e pode garantir salvação a todo aquele que crê. Alguém nesta noite que quer entregar a vida para Jesus, ou quem sabe que já andou com Jesus e parou na caminhada, desviou o rumo da vida, foi fazer outra coisa e esqueceu da aliança com o Senhor, da fé nele. Se há alguém que quer voltar a caminhar com Jesus esta noite, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Se você quer voltar para Jesus, ou se você quer entregar a vida para Jesus hoje, reconhecendo como seu único Senhor, único Salvador. Não existem muitos salvadores, só há um representante que pode lutar por nós e vencer, aleluia. E é nele que você precisa depositar a sua confiança. Quero perguntar pela última vez, não quero insistir no convite, porque apesar de ser um assunto tão importante, mas Jesus é tão precioso, que a gente nem deveria estar oferecendo, porque Ele é tão precioso, tão maravilhoso, e é tão especial confiar nele, é tão maravilhoso servi-lo, é tão especial ser dele, aleluia, que quem entende isso deveria vir correndo sem precisar nem alguém chamar. Mas eu quero perguntar pela última vez nesta noite, alguém que quer aceitar a Jesus e quer confessá-lo como seu Salvador, ou que quer voltar para Jesus nesta noite, se há alguém assim aqui, não deixe passar essa oportunidade. Hoje é um dia de vitória para você, porque a vitória nós obtemos não é quando podemos erguer o troféu, mas quando nos aliamos com aquele que garante vitória, mesmo que as batalhas sejam muito grandes na nossa vida. Se não há alguém para Jesus nesta noite, que Deus lhe abençoe e que outras oportunidades você tenha, mas não deixe passar as oportunidades que surgem, porque oportunidades são coisas que nós não sabemos quando irão se repetir, e nós precisamos aproveitá-las quando elas surgem. Hoje é uma oportunidade que você tem de ter uma vida nova com Jesus e de estar do lado daquele que sempre garante vitória para os que creem nele.